nós vamos ter a reunião, nós vamos tratar mais especificamente para os catequistas da Crisma, mas não impede que todos os demais catequistas estejam participando, né? Porque hoje você pode estar na Crisma, amanhã na Eucaristia ou vice-versa. Então, foi algo que já foi conversado na reunião do clero, e a irmã Lourdes vai estar repassando para vocês o conteúdo, né, dessa proposta em relação especificamente à Crisma, tá bom? Vamos ver aqui, deixa eu buscar ela, que ela não está na sala ainda, né? Parece que eu vi Padre Daniel aí, você está por aí, Padre Daniel? Eu não consigo ver todo mundo. Parece que eu vi seu nominho aparecendo. Oi, Padre Daniel. Tudo bem? Oi, Seja tudo bem? bem-vindo. Obrigado. Boa noite. Como está em Poços, chovendo? Ainda não. Mais tarde vai cair uma chuvinha boa. É, que tá preto o seu lado aí, tá preto o céu. Tudo bem, meninas e meninos, catequistas? Tem gente Tudo em dando paz com tchau para o senhor vocês? aí, padre. Um abraço para todos vocês. Um abraço também para os padres que já estão presentes aí. Eu estou aqui tentando ver todos eles, né? Mas minha tela não cabe todo mundo. É. Deixa eu buscar aqui só a irmã Lourdes aqui. Tomara que a internet não caia hoje, que dê tudo certo. Boa noite, irmã. Estamos aguardando a senhora na sala já. Tudo. Eu vou mandar o link para a senhora aí no específico. Aí a senhora clica nele, fica mais fácil, tá bom? Tá, beijo. Já estamos aguardando a senhora aqui na sala, tá? Deixa eu mandar o link mais, ver se ela acessa ele mais rápido. Mais alguém que está começando a jornada esse ano aqui junto conosco? Além do Edmond? Ou todo mundo já está na caminhada há mais tempo aqui? Tem algumas carinhas que eu conheço, né? Edmar também está iniciando, Edmar? Sim, estou iniciando. De qual paróquia você é, meu querido? Santana. Santana? Posse, né? Isso. Você está na coordenação ou você é catequista? Catequista. Então seja bem-vindo na missão e bem-vindo na reunião, tá bom? Obrigado. Tem alguém mais que falou também que está iniciando? Quem é a outra pessoa? A Karine entrou também. Sim, estou entrando agora. Tem alguém que está com celular e notebook ligado. Você também, Karine, está começando agora? Estou começando agora. Também é catequista? Para catequista, sim. Que bom. Seja bem-vinda, então, tá? Muito obrigada. Então, a pauta da nossa reunião de hoje é especificamente, né, por esse projeto da Crisma, né, que é a continuidade
e a irmã Lourdes vai fazer a apresentação da proposta como um todo, tá bom? Ela está tentando entrar aqui, só vamos ver se vai dar certo. Ela entrou. Além de Padre Daniel, tem mais algum outro padre aqui na sala comigo, gente? Me ajuda que eu não vejo todas as carinhas, e às vezes tem uns padres que eu ainda não tenho conhecimento com eles. Nós já somos 32 pessoas. Aqui em Formosa está caindo muita energia. Tomara que hoje não aconteça isso, né? A energia cair. Quando fica esse tempo chuvoso, ela cai. Se cair, a gente volta, viu? Vamos prever a cair aqui. A irmã Lourdes entrou, está conosco. Olá, irmã, boa noite. Deixa a senhora dar uma acolhida para o pessoal aqui conosco, e a gente faz a oração e inicia. Nós já são 19h13. Então, uma boa noite para todos vocês. Se tem algum padre aí, né, a sua bênção. É uma alegria podermos nos encontrarmos para este momento de reunião. Depois de um período de férias, agora estamos aqui com toda a garra, né, se Deus quiser, para um momento assim. Olha que bonita essa comunhão, né? Cada um aí no seu lugar, de longe, estamos todos aqui juntos, né? Que assim seja também a nossa comunhão em Cristo Jesus, né? Essa união que nos dá força, que nos sustenta, que nos ilumine, que nos fortalece. Então, é muito importante, muito bonito tudo isso. Sejam bem-vindas para este encontro. obrigada, seja bem-vinda também a senhora, irmã Lourdes. Então, agora, nesse momento, nós somos 35 pessoas. Bem-vindo ao pessoal da equipe diocesana que está aí conosco também, né? Glauber, Karine, e eu não vi, deve ter mais os outros. Então, sejam todos bem-vindos. A vocês, catequistas, coordenadores, párocos, sejam todos bem-vindos. A gente acolhe vocês com carinho para essa reunião, que é uma primeira conversa, né? Hoje nós estamos aqui fazendo esse contato com a Forania Nossa Senhora da Guia e a Forania Santana de Posse. Então, sejam todos vocês bem-vindos. Para que a nossa reunião flua, né, com tranquilidade, vamos fazer uma oração inicial, então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sim. Vamos rezar assim: Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino, que o Espírito Santo, que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Sê Tu, Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento. Ensina-nos a escutar a outros, a nos deixar iluminar por suas luzes. Ensina-nos a propor e não a impor, e fazer que busquemos sempre a verdade. Livra-nos da cegueira de quem acredita ter razão, dos favoritismos, de toda acepção de pessoa e da autossuficiência.
Une-nos a Ti para que nunca nos afastemos da verdade. Amém? Amém. Amém. Então, vamos iniciar a nossa reunião de hoje, né, com esse tema específico em relação ao projeto da Crisma, e a irmã Luz vai mostrar para a gente o passo a passo e o que é essa proposta. Seja bem-vinda, irmã Lourdes, e é com a senhora. Obrigada. Esse tema de hoje, nós já até conversamos em outros momentos, quando passamos pelas paróquias, falamos disso, na reunião de coordenadores já falamos, na reunião do clero, nós, a Lourdes e eu, tivemos lá presente, apresentando para os padres, com o apoio de Dom Odair e os padres que assumiram conosco nessa mudança na catequese da Crisma. Pode parecer uma coisa pequena, simples, dar por descontado, que já está tudo ok, mas não é bem isso. Por quê? É uma mudança que nós esperamos e confiamos que vai dar certo. Para quê? Nós sabemos que a maioria dos jovens, quando fazem a Crisma, acaba saindo da igreja. A catequese ainda é muito em função dos sacramentos. Então, fazer a primeira comunhão, fazer a Crisma e agora está pronto. Às vezes os pais sentem até assim, dever já cumprido, tudo resolvido, né? Porém, nós temos que ter presente o seguinte, nós catequistas sabemos disso. A igreja nos pede muito essa atenção. A catequese não é um cursinho para sacramentos. A catequese é um processo de amadurecimento da fé, da vivência cristã, do encontro e do seguimento com a pessoa de Jesus. Então, é interessante termos presente isso. Não é nada legal quando simplesmente os catequizandos vêm por causa deste momento. É importante, mas não é tudo. Nós, catequistas, temos que preparar para a vida. Hoje, mais do que nunca, se exige opções claras, definidas, ter metas bem concretas, em termos de vivência de religião, porque senão fica um serve-serve, assim como faz em restaurante. Pega aquilo que me agrada e vai embora. Então, nós temos que ter presente isso. Essa modificação que vamos ter em um pequeno último ano da preparação para a Crisma, ela tem que ser de uma forma muito concreta, muito forte, para ajudar os catequizandos a fazer uma experiência. Essa experiência, ela deve marcar a mente, a vontade, o coração, a vida de cada catequizando, porque senão fica muito vazio, né? O futuro deles acaba mudando pouco com isso aí. Então, nós vamos ter presente o quê? O objetivo da catequese, a meta que nós queremos, preparar o catequizando para viver com autenticidade seu batismo, opção de fé e seguimento à pessoa de Jesus Cristo, conforme a doutrina da Igreja Católica, porque também outras religiões cristãs seguem Jesus, mas nós temos que ter presente essa dimensão da Igreja Católica, nós somos católicos. Ajudá-los a descobrir o seu lugar na comunidade eclesial, crescer na vivência da fé como cristãos, no compromisso com a igreja local. Então, aquilo que se estuda na catequese precisa se tornar vida na vida, e essa vida acontece na igreja local, né? É ali que nós concretizamos o nosso seguimento a Jesus Cristo. Então, esses 3 pontos aqui dentro, né? O batismo, seguimento à fé, seguimento à pessoa de Jesus, conforme a Igreja Católica. É um conjunto que integra uma nova proposta muito forte. Outra coisa, ajudá-los a descobrir o lugar deles na igreja. É interessante aqui uma dimensão vocacional. Nós estamos no ano vocacional, até uma coincidência bonita e boa essa, né? Porque vocação não é coisa só de padre e de irmã, não.
Vocação é para a vida cristã, é para essa vida eclesial de igreja, encontrar a sua maneira própria de corresponder ao segmento a Jesus, como catequista, como vicentino, como vários movimentos, vários pastorais, e aí que o jovem tem que se identificar. E ele, para identificar, ele tem que também conhecer melhor o que é a vida de igreja e também a sua própria pessoa, né? Ele tem um dom particular, o jovem tem um modo de ser, que é vocacionalmente falando, chamado por Deus, né? Então, esse objetivo é muito interessante, muito importante termos presente. Qual é a meta de onde queremos chegar? Vamos agora aos passos metodológicos. Então, veja, a proposta ela é simples, é breve, mas é profunda. Então, tendo clara a meta, os objetivos, os passos que vamos dar. Ter sempre presente o método da iniciação à vida cristã, em seu processo mistagógico. Graças a Deus, já temos paróquias, já temos turmas, já temos catequistas, que trabalham bem nessa dimensão, né, de ter presente esse processo da iniciação cristã, essa experiência, né, mistagógica, quer dizer vivência, experiência, né? Então, que isso não dá condição, independente de qual livro, de qual método se usa, em termos de conteúdo, em termos de subsídio, não interessa. O interessante é um método fundamental, né, que é essa preparação, esse processo para uma vivência da fé. Outro ponto importante é que a preparação da crisma seja de 2 anos, exceto em algum caso, por exemplo, catequese de adultos, alguém que já fez e depois não foi crismado, volta para fazer, então já tinha sido preparado. Aí a gente, mas de princípio, a orientação da diocese, como da igreja no Brasil, são os 2 anos. O primeiro ano é aprofundamento do conteúdo próprio da crisma, conforme o livro ou subsídio em uso da paróquia. Mas não é só um conteúdo teórico, é importante que o catequizando já vá fazendo experiência, descoberta, vivência significativa desse conteúdo, porque o conteúdo é para iluminar os passos a serem dados à vida. E o segundo ano é onde nós vamos mexer, de modo concretamente falando, no processo. Faremos, no segundo ano da crisma, 3 passos distintos, complementares. A primeira, né, questão, o primeiro ponto é autoconhecimento como pessoa humana cristã, conforme o plano de Deus, né? Então, a primeira parte, eles vão ter alguns conteúdos que já estamos quase prontos e preparados para iluminar quem sou eu, quem é o ser humano conforme o projeto de Deus, porque se estuda a pessoa de várias formas, com vários enfoques, mas para nós na catequese é conforme o plano de Deus. E nós vamos ter 2 questões de fundo que vai orientar esse processo do autoconhecimento. A pergunta A, quem sou eu no plano de Deus e na sociedade em que vivo? Então, vamos ajudar o adolescente, o jovem, o catequizando, a se conhecer um pouco melhor. Os dons que tenho, o modo como eu sou, dentro desse projeto de Deus, como que eu me sinto, na sociedade, com todos os desafios, com todas as dificuldades e com todas as possibilidades, né? Como que eu estou nessa sociedade? Uma sociedade que chama para o materialismo, o consumismo, uma realização mais humana, e nós temos uma proposta de uma realização à luz do amor, à luz da liberdade, à luz do projeto de Deus. Então, quem sou eu? No plano de Deus e na sociedade, porque o jovem tem que se sentir integrado. Esse desenvolvimento integral do jovem
em todas suas várias dimensões. Ele está crescendo fisicamente, passando por mudanças, né, hormonais, mudanças do desenvolvimento físico, intelectual, psicoafetivo, sexual. É um momento forte do desenvolvimento sexual. A questão social também, né, da vivência nesse mundo de hoje. A questão ética, moral, né, que nós já comentamos muito aqui na catequese, é importante ajudá-lo, o catequizando precisa de fazer essa compreensão ética e moral para ser um testemunho vivo na sociedade, e não simplesmente envolver nesse mecanismo de corrupção que existe. Então, esse jovem que é criado à imagem de Deus, com características e dons próprios, é chamado também a uma missão neste mundo, a dimensão vocacional. Todos nós passamos por esse mundo e temos que deixar, né, alguma coisa de bom. É a missão que Deus nos confia. Essa é a primeira pergunta, voltada para a própria pessoa, para o próprio catequizando, né, para ele se conhecer dentro desse parâmetro de igreja e de vontade de Deus e de sociedade. Agora, a segunda pergunta, qual é a igreja que eu escolhi para viver minha fé? Nós sabemos que a fé é dom de Deus. Deus nos dá fé, mas nós também temos uma resposta. Jesus fala, se queres, vem e segue-me. Deixa tudo, vem e segue-me. Então, esse seguimento a Jesus, ele se concretiza numa igreja. Qual é essa minha igreja? Para nós, no caso, é a Igreja Católica. Então, eu tenho que ter aqui para isso, para esse estágio, para essa experiência, uma preparação para esse envolvimento e compromisso apostólica. Então, eles vão ter que conhecer um pouco melhor a minha paróquia, com tudo de bom que nela existe. Paróquia não é só lá a igreja, moro numa comunidade, moro na matriz, o que tem de bom nessa igreja, todas as pastorais, os movimentos. Então, é importante conhecer concretamente e também o que significa né, esse conteúdo da doutrina, da religião mesmo. E ter essa consciência de que catequizando é chamado para dar testemunho de Jesus, para amar e servir o próximo. Então, como que vai amar e servir o próximo dentro dessa igreja? Somos igreja, corpo místico de Cristo, vivemos em comunhão e unidade na diversidade. Olha que coisa bonita e profunda, onde cada membro tem sua função específica e tudo colabora para o bem. Essa imagem de corpo, São Paulo trabalhava muito bem na formação das suas comunidades, né? É muito interessante, porque o corpo, ele é um todo, uma parte não vive sem a outra. Eu sou coração, eu sou cérebro e mando. Não depende só disso. Até uma unha que está inflamada, encravada, incomoda. O corpo tem que estar saudável. E eu faço parte desse corpo. Então, qual é o meu lugar? Lembro muito no encontro de formação em Planaltina, uma senhora muito simples, que trabalha nas comunidades, anda a pé longe, né? E aí tinha uma dinâmica na oração, né? Qual membro eu sou? Como eu me identifico? Ela falou, nesse momento eu me sinto como os pés da igreja, porque eu ando muito. Então, é interessante, é bonito ver essa consciência, né? Cada um fazendo a sua parte. Aí vem o segundo passo, nós falamos que é 3 passos, então o primeiro é essa preparação, podemos dizer, mais teórica, de orientação, de esclarecimento, de formação de uma mentalidade clara de igreja. Aí vem, propriamente dito, o momento dessa grande experiência, desse estágio pastoral. Então, já tendo as noções, né, de comum acordo, já ir com o padre na paróquia, com os grupos pastorais ou movimentos, né, onde vai ser feita essa experiência, né, essa abertura de igreja, essa abertura de comunidade para acolher o crismando, então ele vai fazer sua experiência.
Pode ser 3, pode ser 6 meses, até alguém falar, mas agora vai ser crismado em junho, e como é que faz? Este ano, já que tem pouco tempo, vai ser a crisma em junho, vai ser no primeiro semestre, faz uma semana missionária, cria alguma oportunidade, mas não deixa passar em branco essa primeira proposta. O ano que vem dá para fazer com mais tempo, dá para fazer com mais profundidade, mas vamos começando, vamos envolvendo, né? E nessa experiência, onde cada membro tem sua função, tudo colabora para o bem comum. Então, o jovem, o adolescente, precisa de aprender essa colaboração, trabalhar em equipe, fazer com que a sua parcela, a sua presença, a sua participação seja de enriquecimento para a comunidade. Aprender a somar, isso é muito importante. Aí, depois desse momento de estágio de preparação, que tem já nas orientações, depois passo a passo, como fazer, tudo isso aí, temos a preparação propriamente dita ali, e celebração da crisma. Então, se faz a avaliação dessa caminhada, se faz a partilha de vida, o retiro espiritual, momentos fortes, né, de espiritualidade, de oração, a preparação da liturgia, da celebração da crisma. É importante que os catequizandos participem nessa preparação da liturgia, para eles vivenciar bem o rito da crisma, confissões, e aí a celebração do sacramento. Então, veja, vai ser depois dessa caminhada, este ano vai ser muito intenso, muito bonito, porque esperamos que eles façam com mais consciência, né? Com mais clareza, com mais amor, com mais gosto. A catequese, ela tem que ser uma experiência prazerosa, não um dever pesado a ser cumprido. Ela tem que marcar a vida de uma forma positiva. E dentro desse processo, tem aqui as orientações e funções das pessoas envolvidas, porque nós sabemos que a catequese, nesse processo da iniciação cristã, é uma catequese que não fica fechado lá só o catequista, o catequizando. Ela é o verdadeiro sentido, ela tem que envolver na comunidade. A catequese envolve o catequizando na comunidade, na vida litúrgica, na vida eclesial. Então, essas diversas funções aqui, tudo em vista de facilitar esse envolvimento do catequizando na vida de igreja. Então, é muito importante que as pessoas envolvidas, cada uma colabora para facilitar. Diretamente, os coordenadores e catequistas têm muito, em primeira pessoa, né, eles precisam estar conscientes para facilitar, né? E nós também, ajudando vocês nessa preparação, nesses encontros, para quê? Para estarem mais conscientes. Facilitar os coordenadores e catequistas nessa caminhada. Para isso, estamos tendo essa preparação sobre a vida de igreja, na sua dinâmica sinodal de comunhão, participação, unidade na diversidade, igreja, corpo místico de Cristo. Vocês vão ter o material em mão para direcionar bem nesses pontos. E é importante que vocês já devem ter coisas em mão, já vão lendo, estudando, para ter bem claro. Pega a Lumigense, pega as cartas de São Paulo, né, e as comunidades, muito nessa linha, né? Uma igreja toda ministerial e missionária, né? Também sobre a vida de comunidade, a vida eclesial, pastoral de conjunto, específico das pastorais, e movimentos existentes na própria paróquia. Então, é importante conhecer bem isso, valorizar, né, tudo o que tem na paróquia, cada um na sua função. Nenhum é mais do que ninguém, é diferente os ministérios, mas tudo em função de um único corpo de Cristo. Então, coordenadores e catequistas têm que estar muito atentos, com muita clareza, para apresentar bem isso para o catequizando, senão, se o catequista não tiver uma visão clara desse processo, dessa mudança, dá em nada, fica como, né, sempre foi. Então, já tem um caminho bonito, mas vamos aprimorar, vamos aprofundar. O padre também, que é o principal coordenador na paróquia, né,
é o catequista por excelência, né, o bispo, o padre, que depois delega a função aos catequistas, mas ele tem um lugar muito específico na catequese. Então, o padre fará um encontro com os coordenadores, representantes das pastorais e movimentos, com a presença também dos catequistas, coordenador, catequista da Crisma, para conversar sobre isso, porque é importante que as pastorais estejam conscientes dessa mudança, porque se não põe o catequizando lá com eles, cai de paraquedas, não vai aprender nada, vai ficar uma coisa, pode ficar de lado, pode... Então, a pastoral, o movimento que vai acolher esse catequizando para a sua experiência, para o seu estágio, precisa de estar por dentro dessa proposta. Então, apresenta esse projeto da Crisma, da catequese de Crisma, no que se refere a um trabalho em conjunto. Aí, porque o padre, como primeiro responsável da paróquia, ele tem a visão, ele tem em mãos toda essa dinâmica, né? Esse conjunto da paróquia, ele vai perceber, supõe falar, ó, essa pastoral aqui no momento está com uma certa dificuldade, está com a crise, tá, não sei o quê, talvez seja prudente não pôr estagiário catequizando junto nesse momento, deixa amadurecer um... Não, aqui tem uma dificuldade, mas dá para trabalhar, é importante que o catequizando vai aprendendo também a inserir e superar as dificuldades, não é tudo mar de rosa. O catequizando tem que aprender a colaborar e não correr de medo. Então, o padre vai ajudar a acontecer, né, essas competências aí das pastorais e de todo mundo, e verificar as possibilidades de uma boa acolhida, de acompanhamento, porque o catequizando vai fazer experiência na equipe, né? E aqui cabe também, né, como está falando a pessoa do padre, também as pastorais e movimentos, representantes, né, devem participar de um encontro, por exemplo, tem 2, 3, 5 grupos de catequese da Crisma, reúne esses grupos, faz uma reunião com os representantes das pastorais, para cada um apresentar a sua pastoral, né, o que é, qual o seu grupo, o objetivo, o que faz, onde e quando se reúne, né, e também tendo essa clareza no encontro, apresentando para o catequizando já vai ter uma noção mais clara, já vai escolher melhor, com mais consciência, onde quer fazer a sua experiência, o estágio. É muito importante também ajudar que os membros das equipes, dos grupos aí da paróquia, façam uma boa acolhida, acompanha bem o catequizando no processo de conhecimento, de envolvimento e vivência apostólica. Então, essas pessoas das pastorais e dos movimentos vão, de certa forma, ser um com os catequistas na ajuda desse processo. Procurar resolver as dificuldades, né, manter contato com os catequistas, com os pais, precisa ter um intercâmbio entre as pessoas onde a catequizando está fazendo a sua experiência, e também o catequista. De vez em quando, os catequistas reúnem com os catequizandos para ver como é que está a experiência, tem alguma dificuldade, ajudar a esclarecer, superar, se precisar, conversa com os coordenadores onde estão, né? E que faça o seu melhor para que a experiência de vida seja um momento agradável, fecundo, de descobertas e aprendizagem. Então, é muito importante, né? Os catequistas, na experiência de fé e inserção da comunidade, exercem essa missão com esmero, doação, amor à igreja, sejam os primeiros a orientar os catequizando nessa nova oportunidade. É importante que os próprios catequistas, vocês já têm essa experiência de inserção na igreja, vocês estão inseridos na comunidade paroquial, então que vocês estejam assim, muito atentos, acolhedores, vigilantes, confiantes, manifestam apoio, incentivo para facilitar uma boa experiência de vida eclesial. Se precisar, ajude a resolver as dificuldades, os impasses que surgem na comunidade, vai surgir. 1, 2 vezes por mês faça esse encontro para partilhar as experiências,
para fazer alguma reflexão e a ajuda necessária. Agora que eu vi que a gente vai fazendo, digitando as coisas, depois vai corrigindo, completando, e esse slide aqui ficou faltando, mas tem também um slide sobre o catequizando, a responsabilidade do catequizando. Eu vou corrigir depois, agora que me dei conta. O catequizando é a primeira pessoa que se dispõe, precisa ser ajudado, motivado para essa experiência, né? Ele tem a sua parcela de responsabilidade nesse processo. Então, ajudá-lo a assumir. A proposta de Jesus é clara. O jovem rico, né? Uma experiência. Se você quer, já é bom, sabe, tudo direitinho, participa, cumpre os mandamentos, mas então falta alguma coisa. Vem e segue-me. O seguimento é a pessoa de Jesus. Então, aqui também o catequizando precisa de fazer essa experiência, né, de seguimento a Jesus. Ter essa consciência de que não está na igreja só porque nasceu ali. E também cabe uma tarefa especial aos pais, né? Os pais, a família, aqui tem só o pensamento, mas tem outro slide. A vida familiar é como um horizonte que dá direção ao nosso caminhar. E muitas vezes, hoje, as famílias se encontram em situações, às vezes, limitadas, fragilizadas, conflitivas, e esse horizonte fica muito pobre, né? Então, essa experiência pode ser também uma ajuda para as famílias a abrir um novo horizonte, né? O pai, a mãe que vai levar o catequizando para o encontro, ou que vai buscar, ou que fica, né, tem que acompanhar, ficar sabendo o que está acontecendo. Isso também para a família pode ser uma oportunidade de amadurecer esse horizonte. Gente, isso aqui é assim, para a gente ter um panorama geral, né, desse processo, mas é interessante que depois vocês, vendo os conteúdos, as reflexões, as partilhas, vão articulando tudo isso. Por quê? O catecismo da Igreja Católica, e a Bíblia. Entra tudo aqui, porque tudo isso que nós fazemos precisa de estar fundamentada na palavra de Deus e no catecismo da Igreja. Aí o catequista que vai um pouco percebendo, aqui está acontecendo tudo. O catecismo pede que tenha conhecimento da doutrina, que tenha espiritualidade, que tenha a fé, e acredita em Deus, que nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O catecismo pede atitudes éticas, compromissos, moral, né? Comportamento. Então, aqui vai entrando tudo isso. É a missão do catequista, a missão de todos nós, é ajudar a ser uma experiência integrada e integradora. Né? O catequizando precisa de vivenciar em primeira pessoa e aprender a colaborar também no grupo, na paróquia onde está. Então, essa visão geral, agora a gente dá o espaço para perguntas, para esclarecimento, o que cada um quiser partilhar. Bom, irmã, então, estão me ouvindo, gente? Meu microfone deu problema. Dá um joinha para mim, tá ok? Então, aí a irmã colocou passo a passo, né? A princípio, a metodologia. Não se apresenta uma metodologia nova, é continuidade naquilo que você já tem, que vocês já usam, né? Na diocese, cada paróquia, e acrescentar essa vivência, né? Esse estágio do catequizando ao final. Então, em linhas gerais, é essa proposta, né? Aí a Maria Sabate está com a mão levantada. Você levantou por engano ou é porque você já tem uma pergunta? Já tenho uma pergunta. Boa noite, Então, Lourdes, boa Maria noite. de Lourdes. Boa noite a todos, Padre Daniel, todo mundo. A sua bênção, Padre Daniel. Oi, boa noite. Boa noite, boa noite. Por aqui. Eu sou da paróquia de São Domingos, né? Mas hoje eu estou aqui em Brasília, né? Meu colega Edinaldo está lá agora mesmo, participando do encontro com a turma, né? Aí eu queria te perguntar, Maria de Lourdes, esse material aí, você vai disponibilizar ele para nós?
Sim, imediatamente eu já passo para vocês, mesmo que ele esteja incompleto, nunca é completo, porque eu falei, passar tudo antes começa a ficar perdido aí. Tu tem a hora para ter a motivação também. Em seguida, eu já passo para vocês, até amanhã, depois, já um pouco esse material para vocês ir preparando os encontros. Certinho. Muito obrigada, Lourdes. Esse material tanto a gravação da reunião, quanto os slides da apresentação da irmã, que ela não usou aqui, né, mas ela seguiu a didática, bate cada palavrinha com que ela falou. Aí a Karine já ficou responsável por isso, né, ela da equipe diocesana. Aí a gente está realizando primeiro as reuniões e repassando o material pós, né, Karine? Oi, Karine, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Sim, assim que terminar a nossa reunião, a irmã fizer os ajustes que precisam ser feitos, eu vou disponibilizar o material para vocês, pode ficar tranquilos. Aí, tudo ok, Maria? Ok, tudo ok. Então, tá bom. Eu agora estou aqui em Brasília, mas depois do dia 10 estarei indo embora e dando continuidade à catequese, porque Edinaldo está lá segurando as pontas para mim, né? Lá em São Domingos, né? Lá em São Domingos, é muito Maria, bom. gostei, que bonito. Vocês estavam meio assim, a gente sentia a falta de vocês. Este ano começaram com tudo junto conosco, né? Com tudo, graças a Deus. A visitinha lá valeu. Na primeira semana que as aulas retornaram em São Domingo, nós já retornamos a catequese lá também. A minha turma já retornou com todo vapor, graças a Deus. Que bom. Continua caminhando bonitos. Graças a Deus. Aí, seguindo o assunto, antes de eu passar para você, Adilton, a Marina perguntou, porque está na sequência das perguntas, né? Os conteúdos a serem aplicados virão junto com este material? Quer responder, irmã? Sim, já vamos colocando, depois se a gente vai complementando alguma coisa, vamos passando, mas já vamos, porque tem o conteúdo que é a orientação passo a passo, e depois tem os conteúdos propriamente dito para fazer, quem sou eu, a igreja, tem uma pesquisazinha para eles fazerem na paróquia, para eles responder, já vou passando para vocês encaminhando. Tem uma pesquisa sobre a pessoa de Jesus, porque não precisa ser um encontro sobre a pessoa de Jesus. Tem uma proposta de uma pesquisa bíblica, onde eles vão aprender quem é Jesus a partir do próprio Jesus, né? Como era Jesus. Então, essa pesquisa, vocês podem dar para eles agora, no início do ano, para eles trabalhar espontaneamente, motivem, pode fazer individualmente, pode fazer em pequenos grupos, como quiser, fora ali do horário de encontro, podemos dizer, eles vão ter essa atividade. É uma pesquisa muito gostosa, muito bonita, né? Como foi a família de Jesus, como foi a prática religiosa dele, o que aconteceu na vida dele, por onde ele andou, o que fez, o que ensinou, né? A oração, a vida social, é interessante, dá para conhecer muito bem. Eu peço que vocês caprichem bastante. Tem essa pesquisa sobre a pessoa de Jesus, que ela é mais prolongada, para ajudá-los a se conhecer a Jesus, e tem também a pesquisa sobre a comunidade, a paróquia, que é mais breve, mas também tanto importante. Eu vou passar o material já, passo para a Karina, você vai pôr aí para todo mundo, se caso alguém falar, para mim não chegou, dá um gritinho, a gente costuma pôr no grupo dos coordenadores, grupo dos catequistas, grupo da coordenação. Porque se não recebeu aqui, alguém ainda fala, não recebi. Às vezes eu ponho um monte no pessoal, mas isso aí não há celular que aguenta, né? Então, é bom procurar nesses grupos, tá ok? Especificamente, gente, nos grupos dos coordenadores, quem tem acesso é os coordenadores, né? No grupo da forania também os coordenadores. E aí, às vezes, a gente põe no grupo dos catequistas. Mas, às vezes, quem deveria repassar o material para o catequista seria o coordenador, certo? Vocês não concordam com isso? A gente repassa o material para o coordenador,
e o coordenador que faz esse engajamento de repassar o material para os catequistas, porque a gente fica muito no generalizado, né? E às vezes as coisas se perdem nesse contexto de enviar material e se perde. Então, o coordenador ficar atento. Irmã, ainda, Adilto, espera um pouquinho. Maria, aí você tira a sua mãozinha levantada, para mim, senão eu perco o controle de quem levantou a mão, por favor. E também, às vezes, assim, passa para o catequista, a gente coloca no grupo catequista, aquele interessado, aquele que acompanha, pega o material, e o outro não pega. Aí, dentro do próprio grupo, às vezes, cria aquele climinha, né? Ah, eu não recebi, mas é porque não olhou lá no grupo. Então, é melhor o coordenador fazer esses repasses, se for necessário. E, se sendo necessário, a gente repassa no PV, tá? No privado. Irmã, surgiu aquela mesma pergunta de ontem. No caso dos adultos, devemos seguir o mesmo passo a passo? Quanto tempo será o mesmo? 2 anos? Ou a forma que a gente já faz hoje, que é 1 ano só? A senhora lembra? Ontem teve essa mesma pergunta. Sim. A questão dos adultos, a gente sabe que em algumas paróquias já estão trabalhando nessa linha, né? Mesmo aí eu sei que a experiência do Padre Daniel, muito boa aí na paróquia, dos adultos já na comunidade, então isso aí é muito bom. O ideal é que também a catequese de adultos seja na mesma dinâmica. Agora, não podemos padronizar para toda a diocese uma coisa tal qual no momento, porque tem grupos já mais estruturados, propostas assim mais claras, que vão fazer neste caminho. Mas nós sabemos que a gente tem, por exemplo, eu outro dia conversando com alguns senhores, começa uma catequese de adultos numa fazenda onde eles trabalham. Né? Eu vi mesmo aí em Divinópolis, né, alguém fazendo essa experiência, até de São Domingo, né, encontrei com um senhor que trabalha na Bahia, levando subsídio, levando terço, para fazer a catequese de adulto com esses homens. Então, aí tem modalidades muito diferentes, tem grupos de periferia, tem grupos de quase que família, tem que vem buscando legalizar a questão dos sacramentos, do casamento, tem alguns que vêm para tudo, então ainda não dá para falar, tem que ser assim. Nós vamos fazendo um caminho, se Deus quiser, o primeiro passo agora vai ser esse olhar para a catequese da Crisma. Já pedimos que acolha todos pequenininhos a pré-catequese, que tem esse processo da iniciação cristã, que envolva as famílias. Agora, este ano, com esse olhar direcionado à Crisma, e em seguida é o olhar direcionado à catequese de adultos. Então, eu peço assim, vocês façam o máximo possível dentro da realidade de vocês. Essa catequese pode ser 1 ano, pode ser 2, pode ser, tem lugares que faz até de meses, porque é uma conjuntura toda, às vezes falta catequista, tem lugares que os próprios padres estão fazendo. Então, isso aí ainda não temos um padrão oficial para a diocese. Estamos acolhendo a realidade, e dessa realidade, a nossa intenção é estruturar um pouco melhor. Isso, então a catequese de adultos, todo mundo continua como faz, né? Podendo usar a experiência desse estágio final também, né? Que bom Isso, que o ótimo. catequista de adulto não fizesse isso só para, por exemplo, casar, né? Que ele casasse também, mas engajasse na igreja também, isso ia ser bom, né? Fizesse as 2 coisas. Inclusive, falando abre um parênteses aqui, né? Quem já tem uma experiência bonita, amadurecida aí nas suas paróquias com a catequese de adultos, gostaria de ter em mãos também, se vocês possam favorecer para nós, para a gente, aquilo que já deu certo, que está dando certo, a gente ter também para juntar, porque no início eu até tinha começado a escrever uma catequese de adultos, né? Dom Daí até falou disso, que seria bom termos, mas senão fica uma coisa de cima para baixo. Eu gosto da coisa que vai nascendo de baixo para cima, né? Que nasce da base. Então, experiências positivas, passa um pouco para a gente, né? Os passos que vocês fazem, o conteúdo que tem, o que usa, né? Porque isso pode nos ajudar a estruturar melhor a catequese de adultos.
Eu penso que a gente vai ter que ter sempre uma coisa meia de emergência para os lugares assim, né? E uma coisa mais estruturada para o geral da diocese. Isso. Aí já vou, antes de fazer para Adilton, eu vi Padre Adão aí. Oi, Padre Adão, boa noite. Nós falamos com o Padre Daniel, o senhor também está presente? Parece que eu vi o senhor aí. Está por aí? Boa noite, seja bem-vindo. Liga o microfone, Padre. Também percebi. Boa noite, Deus abençoe todos. Estou aqui acompanhando aqui minha reunião. Tá bom. Boa noite, que boa a sua presença. A presença dos padres é um apoio muito forte para nós. Olha que linda. Imagina, irmã. Que bom cada colocação, cada preocupação com o nosso jovem, o futuro da igreja, da humanidade, né, do mundo, na verdade. E essa preocupação de ter esse aprendizado mais de perto, né? E ingressando nas pastorais. Eu acompanhei do dia aqui, estava ouvindo aqui. Não deixei a câmera ligada, que eu estava dirigindo, agora que eu parei aqui. Muito bom, muito obrigada, senhor. E Karine, tá aí, né, Karine? Oi, Padre Adão, sou bênção, estou aqui, sim, presente, muito forte. Abraço, Padre Daniel, também estava aí, meu companheiro aqui falando aí. Deus abençoe todos. Que bom, irmã. Que bom essa reunião. A outra do meu setor, não pude participar da minha forania, né? Aí compartilharam conosco lá no grupo da forania aqui, vizinha, olha, vamos lá. Que bom, isso é importante. Quando se sente da família, se envolve, seja num, seja no outro, tem possibilidade. Muito bem. Perfeitamente. Obrigada, Padre. Adilton, agora é sua vez. Boa noite a todos, é uma alegria estar com vocês aqui, né, participando dessa vídeo. A minha pergunta é responder em cima, mas eu queria deixar meu tempinho por boa noite. E é bom essa reunião logo agora iniciando, porque a gente dá um novo ânimo, né? E a unidade também de toda a equipe fortalece. E é tão bom, né, quando a gente começa a trabalhar assim, bem unidos, né? Nem só a nossa paróquia, mas todas as paróquias, todos os catequistas. Isso aí fortalece muito o grupo e a gente consegue passar também esse ânimo aos nossos catequizandos, né? Muito obrigado aí pelo esse tempinho aí que vocês nos estão concedendo, né? Eu sei que é pouco, mas com certeza foi muito proveitoso, está sendo muito bem-vindo. Obrigado. Isso mesmo, muito bonito, é o que nós queremos. A união faz a força. E mesmo que seja assim, de longe, né, Adilton? É uma das coisas positivas que ficou dessa pandemia, né? A gente usar essa ferramenta a nosso favor, já que nós estamos numa diocese tão imensa, né? Territorialmente falando, tão grande. Olha, uma está em Brasília, outra está em Posse, outra está não sei aonde, e aí a telinha juntou a gente. Então, aproveitar isso a nosso favor. E assim, mesmo assim distante, a gente pode conversar, debater, refletir, e disso sair coisas boas, né? Que bom, que bom. Você não acha, Adilton, que essa é uma ferramenta boa que ficou para nós? Então, vamos lá. Ótima, ferramenta maravilhosa. Temos aqui a Lídia. Posso utilizar esse roteiro, por exemplo, sobre a pesquisa da paróquia com a turma da primeira Eucaristia? Pode, né, irmã? Deve. Aquilo que for bom deve ser copiado, ser feito, Lídia. Se a experiência ela é positiva, né, assim, a gente tem que fazer também, né? O bonito dentro da igreja, da nossa missão é essa. Eu sei que às vezes nós ficamos muito no nosso quadradinho, né? Nós falamos muito de unidade, ouvimos muito falar de unidade, e às vezes a gente acaba se fracionando dentro do próprio movimento da igreja, né? Às vezes a própria catequese é fracionada, existe a catequese da crisma, a catequese da Eucaristia, né? E a catequese é única, né? Em todo momento catequético ele é único, então a todas as experiências que deram certo devem ser usadas sim. Se você consegue achar lá dentro da sua proposta da Eucaristia
como utilizar, e isso pesquisa sobre a sua paróquia, porque às vezes a gente conversa com os catequizandos, eles não sabem, assim, eu falo de experiência própria, eles não conheciam, por exemplo, em Formosa, quais eram as igrejas, qual a igreja era o santo da igreja, às vezes nem da sua própria, né? Qual era o seu padroeiro. Então, e isso dói na gente que é catequista, né? Então, ensinar isso é muito bom. E fazer uma pesquisa nesse sentido é garantir, eu vejo, assim, muitas dessas experiências lá em Aciara, né, Mara? Você faz muito isso, você joga, e assim, parece que não, né? A gente fica vendo no grupo aquelas postagens suas, talvez vocês não tenham noção do que aquelas postagens suas no grupo se representam para a gente, mas elas nos dão um feedback daquilo que vocês fazem em loco, né? Daquilo que vocês estão fazendo em loco, de como vocês estão fazendo, porque quando você coloca a foto, ela já é um resultado final, né? Tudo ali já aconteceu. Então, quanto aquela foto tem significado, então teve significado para o catequizando lá, quando ele vivenciou aquilo. E a catequese é isso, né? A catequese hoje, ela deve ser viver de vivências mesmo, né? Ela ser feita em cima das vivências do sujeito, da pessoa, para ela ser uma pessoa mais forte na sua fé. Então, às vezes, a gente faz a catequese, aplica a catequese, educa na fé, mas às vezes é um pouco, igual a irmã falou, um processo meio seco, né? Ele não entra na pessoa, a pessoa não entra dentro da pessoa, então ela não emerge como aquele ser humano que espiritualmente mais elevado, né, mais entendido da sua própria fé. Então, tudo que a gente fizer na catequese que favoreça essa imersão espiritual do ser humano é válido, sim. Tá, Lídia? Eu reforço o que a Lourdes está colocando, o quanto é importante essa criatividade, essa dinâmica de envolvimento, de atividades de pesquisa, de tudo aí na catequese, também da primeira Eucaristia. Agora, só faço uma observação, a questão do processo mesmo pedagógico, da idade, né? Talvez a gente pode até estar pensando um pouco para não acontecer de quando chegar na crise, isso eu já sei, eu já fiz, eu já vi. A gente tem que fazer com uma carinha nova em cada situação, para não dar aquela sensação que já sabe tudo. Quem sabe vocês próprios catequistas, né? O que vai bem aqui na primeira Eucaristia? Quais são os aspectos que nós estamos falando disso? Né? Então, dá uma pesquisa dentro disso. Na Crisma, qual outro aspecto? Porque são momentos diferentes, né? O próprio desenvolvimento, a dinâmica da psicologia das idades, né? Então, talvez a gente possa, quem sabe, até está surgindo aqui agora novas propostas, né? Dessa coisa mais prazerosa, dessa criatividade, né? Como paróquias que faz muito bem, vocês, de modo geral, todos têm experiência, né? Isso aí é bom, vamos caprichar um pouco mais. A catequese tem que ser prazerosa. Isso, e lembrando sempre que a crisma é uma continuidade, né? Temos a Eucaristia e a crisma é uma continuidade, um aprofundamento. Então, é um processo que acontece, né? E dentro do processo, a criatividade, ela é a mãe de todos, vamos dizer assim. Ela faz muita diferença em qualquer um dos momentos. Então, vamos embora lá. Isso é possível, sim. Mais alguém quer levantar a mão, fazer a pergunta? Estou aguardando. Não precisa ser só pergunta, pode ser colocação. O Padre Daniel escreveu aqui, irmã, que a fala da senhora foi muito bacana. Quer colocar alguma fala em cima disso, Padre Daniel? Também achei muito bacana. Obrigada. Pois é, um encontro tão importante, né, quanto esse falar da catequese. E eu quero parabenizar a equipe diocesana, porque estou fazendo essa tentativa de encontrar um caminho, né? E não só com a catequese de crisma, mas também com a catequese de adultos.
E também a catequese de criança nós já demos um avanço bastante importante, né? E uma preocupação que eu quero trazer aqui para todos, né, para a gente pensar também, é que existe sim uma evasão das crianças quando termina primeiro Eucaristia e Crisma. A gente não sabe bem onde colocá-los, a gente não sabe muito bem como fazer com eles, né? E às vezes nós apresentamos as pastorais, mas eu vejo que muitas vezes as pastorais não cabem. Esses meninos, como a catequese, uma pastoral do batismo, por exemplo, ela exige um pessoal mais preparado, né? Um pessoal mais maduro, com vivências, e assim também as outras pastorais exigem um pouco mais. E às vezes uma criança que termina a primeira Eucaristia, ou mesmo a Crisma, às vezes não está disposto e às vezes não tem a maturidade suficiente para pegar uma pastoral dessa, né? Eu gostaria até de sugerir que no futuro a gente estruturasse as nossas paróquias com o EAC, com o MAC, com o EJC, ou outras estruturas que pudessem acolher os jovens, onde a gente pudesse destinar esses meninos, né, quando eles terminassem o seu processo dentro da catequese. E eu estou falando de uma experiência que nós já estamos vivendo aqui na paróquia. Nós conseguimos estruturar o EAC, o MAC e o EJC, e agora nós já estamos desaguando a catequese nesses movimentos, né? E a catequese de adulto, nós estamos aproveitando esses casais dentro de movimentos como o SCC e dentro, sim, também de outras pastorais, até porque eles têm também uma maturidade maior. E aqui nós temos o curso de noivos, e nós vamos agora trazer esses casais recém-casados, mas já de vivências, porque muitos deles já casados há muito tempo, para vir nos ajudar no curso de noivo, na formação de futuros noivos, né, futuros casais. Então, essa preocupação que eu trago, e penso que esse, talvez, quem seja o próximo passo, né, irmã Lourdes, para o futuro, porque do jeito que está, assim, a gente oferecer uma estrutura onde, de fato, possa encaixar os jovens, e onde, de fato, eles possam se sentir acolhidos e também representados, eu acho que a gente vai continuar meio que sofrendo com essa evasão quando termina o processo da catequese, né? E olha que é muito complicado isso que eu estou falando aqui, isso que nós estamos vivendo, aliás, essa constatação dessa realidade, porque existe uma lacuna muito grande. Quando termina a crisma, a gente vai encontrar esse jovem de novo lá num curso de noivos, e olha se eles voltarem para fazer o curso, né? Quando não amigam ou criam outras relações, e às vezes a gente não consegue alcançá-los novamente lá na frente. Então, por isso, eu penso que existe esse vácuo, né, entre o final da crisma e o casamento. Então, acho que aí nós, como catequese, a gente já precisa ir discutindo isso para aprofundar e, quem sabe, oferecer propostas aí para encaixar essa turma. Penso que a Pastoral da Juventude, o setor juventude da nossa diocese, tem muito a nos oferecer e nos ajudar nesse processo aí. Essa contribuição que eu queria dar, no mais, parabenizar a irmã e a equipe diocesana por esse trabalho tão bonito que vem sendo feito aí. Obrigada. Com relação ao que o padre Daniel falou e todo o nosso desenvolver, importante também a gente buscar envolver as famílias, porque a família é muito importante. Sei que não é um processo fácil, mas a partir do momento que as famílias estão pastoralmente envolvidos, os filhos é quase que um processo já de segmento. Então, assim, acho muito importante o envolvimento das famílias, porque eles vão ajudar muito nesse caminho. Então, não é que vai facilitar, mas é de grande ajuda. Então, assim, sempre que possível, a gente está envolvendo as famílias nos encontros e tudo, porque isso vai nos ajudar muito. Isso já você é um exemplo disso, né, Carinha? Você vive esse exemplo, né? Sim, eu digo isso, a Valentina mesmo, ela começou servindo comigo na missa. Ali passava a caixinha de coleta, era pequena, não dava conta de segurar a caixinha, começou ali e foi seguindo. Aí, de repente, mamãe, eu quero ser coroinha. Aí, de repente, quero coral. Então, assim, tem 7 anos.
já tem como se diz, toda essa responsabilidade. E aí, agora já está na catequese também. Ela, final de semana passada, a gente não estava fora, ela faltou. Mamãe, eu vou faltar a catequese. Eu não posso faltar a catequese, mamãe. Como se a crisma dela, ela fala assim, como se a crisma dela estivesse ali, se depende disso. Mas ela fala assim de uma forma, eu não posso faltar, mamãe. Ela até veio aqui agora, participou um pouquinho da reunião, observando, mas isso é um exemplo claro de o que eu vivo, de que a família é fundamental. A gente sabe que muitas crianças não têm essa possibilidade, vamos dizer assim, mas a gente tem que buscar isso. E outro passo importante também, que acho que a gente já conversou, está conversando com as pastorais também para acolher esses jovens, né? Mas isso é outra história também que a gente ainda vai trabalhando no decorrer do ano. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente, nessas falas interessantes das pastorais, né? Por isso que a irmã falou o passo a passo lá, e cada um tem a sua importância dentro desse passo a passo, né? Os coordenadores, o catequista, o padre, todo mundo tem o seu grau de responsabilidade para que isso dê certo. Ontem eu falei na reunião aqui que eu coordeno a pastoral do dízimo aqui da catedral, e uma criança de 9 anos chegou para mim e pediu, moça, eu queria entrar para a pastoral do dízimo, pode? Eu falei, pode, vamos entrar agora, você quer entrar? Quero. Então, eu falei, então, domingo que vem você vem, vai me ajudar e tal, coloquei em mim e tal. Falei assim, moça, além de eu entrar para a pastoral do dízimo, eu queria fazer catequese com 9 anos. Aí, já peguei o link, mandei para a mãe colocou na catequese. Então, assim, às vezes está faltando da gente mais esse olhar, né? Igual, por exemplo, quantas crianças saindo da crisma, a gente poderia estar convidando, por exemplo, para dar na pastoral do dízimo, para dar na pastoral de liturgia, né? Eu sei que não tem os movimentos, igual o padre Daniel, falou e mostrou que eles devem entrar nesses movimentos, sim, porque todas as crianças que entram nesse movimento, jovens e adultos, a gente acompanha e vê que eles estão engajados na igreja, né? A semana retrasada, eu fui convidada por uma ex-aluna do EAC, de uma paróquia que não a minha, para vir, tia, a gente quer ir rezar na sua casa, pode? Eu falei, pode, vieram rezar na minha casa. Ah, mas aí você agora vai ter que ir lá levar o São Sebastião lá, tá? Contei qual foi a paróquia, né? Aí eu fui levar o São Sebastião. Então, aquilo é um momento de evangelização, né? Claro que o padre aproveitou o momento daquelas famílias que entrou em procissão para convidar aquelas famílias para estar participando pastoralmente daquela paróquia. Então, isso é a nova evangelização, né? Então, assim, não era só eu, igual tinha crianças lá que foram convidadas, tinha crianças com a imagem de com a capelinha na mão de São Sebastião. Então, assim, são movimentos, assim, que conquistam, porque muita gente, às vezes, está dentro da igreja. Eu falo por mim, porque quando eu participava da igreja e via aquele pessoal com a camiseta escrito pastoral, não sei o que, eu achava aquilo tão chique, aquilo tão bonito, e eu pensava comigo assim, será que um dia eu vou participar disso? Até que eu recebi o primeiro convite, né? E desse dia que eu recebi o primeiro convite até hoje, olha que em tudo que eu passei dentro da igreja, né? Então, assim, nós, catequistas, que temos que promover isso. Às vezes, a gente acha que ministrar os conteúdos, que está lá naqueles encontros, aquilo ali é um pouco importante. Não, é importante a gente criar esse laço para que ele possa caminhar dentro da igreja, né? E muitas vezes, igual essa criança, ô tia, eu quero entrar para a pastoral do dízimo, pode? Então, assim, pode, deve, vamos, né? Então, é nesse sentido. E a proposta que a irmã trouxe, e esse plano, esse projeto que a gente apresentou, ele não está, assim, tudo amarradinho, vai ter desafios diferentes, conforme as realidades das paróquias que são diferentes, né? Mas isso que Karine falou também é interessante, precisa se reunir, a irmã colocou lá, que é um dos pontos, né, irmã, muito importante, a senhora colocou lá, da reunião do pároco com as coordenações dos movimentos, né, não é a catequese sozinha que vai fazer tudo, cada um dentro de suas responsabilidades vai dar a sua contribuição, né,
Então, é uma coisa diferente, não é aquela obrigatória, eu só vou lá, dou meu encontro e vou embora. Tem muitos catequistas que pensam assim, vai lá dar seu encontro, eu já fiz minha contribuição, então, tchau, eu vou embora. Mas eu ainda posso fazer melhor que isso, né? Então, a proposta, a irmã falou que a proposta primeiro vai mexer conosco, né? Com cada um dos catequistas, né, irmã? Foi a fala da senhora ontem. Primeiro, ela mexe conosco mesmo, com o catequista. E se eu acreditar, se eu botar fé, as coisas vão acontecer. Agora, se não, elas não vão acontecer. Mas alguém quer eu queria só falar uma coisinha aqui nessa questão de inserção, de ajudar os catequizando. Pela experiência do que eu já vi desse trabalho em outras paróquias, uma coisa assim bastante concreta, que geralmente toca bem o coração, porque há no ser humano um desejo de solidariedade, de amor ao próximo, não é? E isso aí precisa ser desenvolvido. Então, por exemplo, aqui em Formosa, não sei se é tanto, mas tem também, é importante a gente estar vendo, por exemplo, essa questão social, né? Famílias que muito bem abastecidas com tudo, com boas condições de vida, famílias carentes, gente pedindo pão, pedindo leite para os filhos pequenos, crianças que vivem essas duas coisas, né? E nessa inserção pastoral, foi muito bonito, na última experiência que eu fiz antes de vir para cá, aqui perto de Brasília mesmo, Arniqueira, uma experiência assim, onde as crianças que eram acostumadas com uma vida bem assim, farta de tudo, e sempre quer mais, consumir, e fica de cara feia e acha ruim quando os pais não dão, o contato com crianças mais pobres, com realidades mais sofridas, com idosos, com doentes, com pessoas assim, que estão, podemos dizer, numa situação de vulnerabilidade da vida, isso faz muito bem. Por quê? A gente percebeu, por exemplo, a pastoral da criança é um prato cheio para uma experiência bonita de solidariedade, amor ao próximo. Lá foi tão forte, lá em Arniqueiras, que ficou como uma tradição para a Crisma. A Crisma faz uma parceria com a pastoral da criança e oferece, inclusive, todo o material escolar, dentro de uma dinâmica muito bonita. Eles fazem, na véspera do Natal, todo um caminhar com isso, faz uma campanha, eles reúnem na paróquia para organizar para cada criança, como sendo padrinho de cada criança, e depois dão um tipo de um cartãozinho com uma mensagem, uma coisa, mas não entrega no Natal, porque senão eles vão brincar nas férias com aqueles carrinhos, mochila e as coisas de escola. Quando chega no final do mês de janeiro, antes de iniciar as aulas, eles visitam as famílias e levam o presente, que é a mochilinha escolar com tudo que precisa. Isso aí foi uma coisa assim tão bonita, tão gratificante, e as mães diziam, irmã, esse período desse estágio final valeu mais que toda a catequese para eles entender amor a Deus e amor ao próximo. Tinha um lugar muito pobre, então, que a gente ia fazer os encontros juntos, então tinha as visitas, né? E os pobrezinhos, às vezes, não tinha nem como oferecer nada. Quem ia, levava o lanche para comer, né? Cachorro-quente, refrigerante, não sei o quê. Mas os que estavam lá, que eram muito pobres, os catequistas, nós preparávamos alguma coisinha. Não, vocês também... Quem tem um pouquinho... Vamos comprar bala para oferecer aos que chegam. Porque a gente tem que ensinar que ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer. E ninguém é tão rico que não precisa de nada. Então, essa solidariedade humana, ela tem que surgir, ela precisa de crescer, desenvolver na catequese, porque senão a gente não atinge a vida cristã no social, e a gente vive aí no social todo dia. Então, essas coisas também... eu percebia que tem uma sensibilidade, porque está no coração do ser humano esse desejo de solidariedade. E, às vezes, é abafado pela mídia, pelo costume, pelo consumismo, e não desenvolve. Então, essa questão
precisa ser considerada na catequese. Então, era muito bonito, porque uns levavam alguma coisa, outros tinham também para oferecer. Nem que fosse um pacote de bala que repartia para todo mundo. Então, isso aí faz criar uma proximidade. A vida cristã é isso. O seguimento a Jesus envolve acolher o outro como irmão. Visitar um asilo, visitar uma instituição, não sei, tem na paróquia, alguma coisa assim, né? E é interessante pensar. Aqui, outro dia, a Valéria estava me contando, aqui de Formosa, né? O pessoal do EAC está indo ajudar, levar as cestas básicas. Envolver a criançada nisso. Vão lá arrumar as bonequinhas, vão lá arrumar os brinquedos para levar para as crianças, para ajudar, para dar. Então, essa dimensão também social, fraterna, solidária, de acolher, de perdoar. Ah, mas é porque é droga. Ah, mas é porque não sei o quê. Então corre longe. Não, mas como pegar aqueles meninos que estão por aí, os adolescentes, como aproximar? Tem modalidades também para isso, né? Eu lembro, já trabalhei muito em favelas, em periferias, e sai muita coisa bonita. Rezar nas famílias, rezar nessas casas, rezar lá naquela vozinha que fica sozinha. Dá para criar alguma coisa nessa linha de solidariedade humana, que é o grande desafio hoje, né? O mundo vive essa desigualdade, e o cristão não pode passar como se nada fosse. Isso aí, irmã. Gente, a gente já está caminhando, já deu a 1 hora, né? Que começamos um pouco atrasadinho. Mas alguém tem algum questionamento? Vai, padre, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta sobre o Ministério do Catequista, né? Como é que está, que pé que está? Quer responder, irmã, ou eu? Olha, podemos responder, pode responder. Está em processo, mas ainda não chegamos lá, né, Lourdes? A gente já participou de uma reunião, né, do Regional Centro-Oeste, já teve uma formação, na verdade, né, irmã? Nós participamos da primeira, que é essa instituição, né, como ela vai acontecer. Aí teve a segunda, nós não foi possível a gente participar. Mas já tivemos uma conversa com o Dom Adaí, né, irmã? E o Dom Adaí falou que é para a gente ficar com calma e que o processo vai acontecer também na diocese. Mas ele disse que é para... Foi bem assim que ele falou para a gente, vamos com calma, só isso. Então, assim, a gente está absorvendo, vendo como vai acontecer a nível de Brasil, né? Porque lá na Regional Centro-Oeste, a gente teve mais, assim, foi formação mesmo para a gente, né? A gente teve formação sobre leitura orante, que pegou pesado lá, né, irmã, que a gente teve, e para preparar, assim, vamos dizer assim, pessoas que pudessem estar fomentando a implementação do Ministério do Catequista, mas quem define a priori é o bispo, né? Assim, como isso vai acontecer e quando vai acontecer. É porque uma das coisas que Dom Daí colocou também, depois, não sei se foi na hora lá, ou se foi em outra conversa, a gente correu o risco, assim, de fazer uma coisa imediata, tudo bem, então passa ministério, mas só muda o nome. E a gente teria que fazer, nós temos, esse é meu pensamento também, nós temos que fazer um caminho aí com o catequista, porque é uma responsabilidade que já né, mas assumindo como ministério, o que o Papa pede, tem que ser uma coisa bem consciente, catequistas preparados, com testemunho, com vivência, com consciência. E, às vezes, nós ainda temos muitos catequistas na base da boa vontade, na base, não tanto por opção por Jesus Cristo, mas porque vai entrando aos poucos. Então, eu acredito que, para todos nós, o grande desafio é essa formação de catequista no sentido mesmo de testemunho de vida cristã, de compromisso. Porque o catequista assumir um ministério significa que ele tem que estar pronto para dar testemunho de Jesus Cristo até o martírio, se precisar. Se for pensar bem, é isso.
e, às vezes, né, facilmente se muda de... Então, né, é um desafio que nós temos que, por isso que eu falei, um processo, e vamos continuar a ver alguma coisa. Temos que mexer um pouco mais profundamente este ano, para vermos né, a evolução, mas a meta está clara, e o Papa pede. E para quem já, né, instituiu o ministério, já experimentou, mesmo quem deu testemunho lá no encontro, é uma coisa bastante profunda, não é brincadeira. Exatamente, é a formação, né? Que é uma formação sólida. E, sobretudo, tem que ter o individual testemunho. É algo a nível da escola catequética que a gente já tem. Pode falar, padre. Só queria só mais uma parte, que é o seguinte. Eu vi, na minha paróquia aconteceu, e já tem acontecido alguns anos atrás, e a gente tem conversado muito aqui com os catequistas. Eu quero aproveitar a oportunidade de tocar nesse assunto agora, porque senão outubro está aí, vai chegar e muita gente vai se envolver com isso, que é a questão do Halloween. O Halloween é um negócio muito sério, um negócio muito complicado. Esse ano nós tivemos alguns problemas com pessoas que tiveram contato com esse tipo de brincadeira perigosa, né? O som do senhor está muito ruim, padre. Pois deixa eu ver se eu melhoro ele aqui. Estou falando assim, que esse ano nós tivemos um problema sério com o envolvimento de catequistas com a questão do Halloween. E tivemos problemas bastante complicados com isso, e envolvimento de catequistas. Então, assim, a gente sabe, o Dom Adair, ele tem um posicionamento muito sério com relação a isso. E a festa do Halloween é uma festa de louvor a Satanás mesmo. Então, não é uma coisa, não é uma brincadeira, não é uma coisa qualquer. E nós, os catequistas, a gente tem que estar muito atento a isso, primeiro, de não participar, e segundo, de não levar as crianças para participar dessas coisas. E vocês, catequistas, que trabalham em escolas, que patrocinam isso, devem evitar o máximo possível de não entrarem nesse tipo de situação. Não é? Porque isso é um contra-testemunho muito grande. E outra coisa, nós fazemos o louvor a Deus, né? E essa festa de Halloween, ela não representa nada da igreja, nada de cristão, muito pelo contrário, né? É um louvor à morte, é um louvor enfim, a Satanás. E nós tivemos aqui, eu ia contar isso, nós tivemos aqui casos de pessoas que se envolveram e depois nós tivemos que socorrer essas pessoas até com a questão do exorcismo. É um negócio muito sério, né? E infelizmente, ocorrem de catequistas estarem participando dessas coisas. É isso aí. Daniel, eu vou contar a minha experiência, né? Porque eu trabalho na escola e eu sou católica e estou num cargo de chefia. Então, infelizmente, está no currículo escolar isso. Aí vieram me perguntar, né? Eu como dizer assim, como chefe daquele momento e como profissional. Eu falei que eu não participaria, eu tive até que recorrer a Dona Daí para ele me ajudar, assim, né, porque uma coisa, e eu acho que agora a gente vai ser cobrado mais ainda nesse sentido dentro das escolas, né, porque, infelizmente, a questão da ideologia partidária, ela está dentro das escolas, e está mesmo, né, então, assim, aí eu falei, Lourdes, você não participa, e eu falei, eu não participei mesmo. Mas aconteceu, né? A festa aconteceu nas turmas. Está dentro do currículo, o professor estava trabalhando, é uma questão cultural, segundo eles, né? Mas eu mantive, assim, numa reunião com os professores e é uma questão de respeito à minha crença, né? Eu falei que eu tive que, para falar a verdade, nesse momento eu recorri a Dona Daí mesmo, o que é que eu faço agora? Porque eu, como a profissional, tá dentro da grade do currículo, eu não podia impedir que acontecesse, entendeu? Agora, aí vale, assim, aquelas mães que eu tenho conhecimento, que professam a mesma fé que eu, aí eu orientei, né, não participa, porque aí também foi a orientação que ele me deu.
Se você conhece pessoas que estão na mesma situação, porque a gente vive isso na escola não só pelo Halloween, a gente vive isso pelas outras religiões, tem religião que não comemora aniversário, tem vários outros momentos que não são comuns a todos, né? Então, lá na escola, a gente partiu do princípio assim, a gente não obriga, entendeu? Se o pai ou a mãe não professa isso, então, nesse dia eu não vou mandar minha criança e ela não é prejudicada, entendeu? Então, a gente tem agido assim, né? Até para não responder por coisas processalmente, né? Assim, não parar na promotoria pública. Mas aquelas mães que eu tinha liberdade, eu conversei com elas, e aí elas, não, eu não vou mandar meu filho, então, nesse dia. Aí ela que entrou, como explicar isso para o filho, né? Aí ela absorveu isso. Mas eu acho uma questão, assim, muito importante, né? Nas catequeses do Adair mesmo, ele é um sacerdote, ele é um bispo que toca no assunto, que fala do assunto, e ele é bem claro, né? Então, assim, todo mundo que está aqui, independente do lugar que está, seja sendo catequista ou não, sendo mãe ou pai, alguma coisa, quer dizer, é questão de fé, então, a pessoa tem que agir da melhor forma, né? Se preservar também espiritualmente, não dando contra-testemunho, igual o senhor falou. A Marina... Tem uma pergunta da Marina e ela levantou a mão. Vamos ver aqui que a gente resolve tudo de uma vez. Irmã, atualmente temos um formato de 3 anos de preparação para a Crisma. Neste novo projeto, a proposta de 2 anos. Vejo que isso aumenta ainda mais a responsabilidade dos catequistas. Teremos formação para isso? A senhora ouviu, irmão? O microfone da senhora está desligado. Mas está acontecendo essa formação de 3 anos? Porque eu entendo que era 2 anos, né? Eu também. De 3 anos eu não tinha consciência, eu não sabia que alguma paróquia era 3 anos. Será que é o período da mistagogia que vem antes? Se tem alguma paróquia que tem os 3 anos, continua os 3 anos e coloca o último ano ou o ano e insere esse projeto, porque oficialmente falando, a gente sabe que são 2 anos na diocese. Agora, as paróquias podem, né, aumentar, não sei. É melhorar mais do que menos, né? Eu também acho melhor. Mas, Daniel, se eu fico colocando esses bichinhos aí, né, na cara. Depois você me ensina a fazer isso. É isso aí, Marina. Então, no caso, é 2 anos, no geral. A sua paróquia se faz em 3 anos. Eu fico pensando se não é aquele período que antecede a crisma de mistagogia, mas tudo bem. Aí ela fala também que espera ansiosa pela instituição do Ministério da Catequista. Aí eu vou falar igual a dona Daí falou para mim, ele bateu a mão na minha testa e falou, calma, Lourdes. Então, vamos com calma, né? Para a gente ver o processo e as coisas acontecendo. Eu penso que essa formação tem que ser pesada, aí pensou-se voltar à escola catequética, né? Para que aconteça uma formação, assim, com começo, meio e fim, uma coisa mais pautada em conteúdo mesmo, né? Então, acho que o Ministério vai caminhar nesse caminho, aqui na Diocese. Tendo Dona Daí por aqui, vai ser mais ou menos dessa forma. E aí, você levantou a mão, Marina. Pode falar, amor. Cadê a Marina? Ela está na sala? Temos a Mara também, que está com a mão levantada. Mas a Marina está na frente. Está na frente, isso. Tem a Mara, tem o Padre Adão. O Padre Adão, acho que ele saiu. Não, ele está aí. Marina, cadê você? Eu estou no computador e não tem microfone. Falei, mas não me ouviram. Isso, nós não te ouvimos, Marina. Então, você pode escrever. Então, quando você escreve o que você quer falar e a gente não te ouviu, a Mara, pode falar, Mara. Bem, tá me ouvindo?
Tô alto e claro. A paróquia de Santo Antônio de Seara tem esse processo dos 3 anos de crisma, né? Por quê? Porque nós obedecemos aquilo que o padre tem opção, né? Então, a gente tem trabalhado com todos os temas, com método, mas incluindo aquilo que a diocese nos tem nos pedido. Inclusive, no início agora de janeiro, ele fez uma reunião comigo, com a Joana, sobre essa proposta da diocese, pediu para a gente rever o que a gente pode fazer. Nós estamos reunindo os catequistas de Crisma, alguns catequistas, para me ajudar a entrar com esse trabalho. E depois dessa reunião também eu vou apresentar para ele, vou mostrar o material, porque eu acredito que ele também já tem, porque foi o que ele ouviu na reunião que teve com vocês. E assim, aqui obedecemos a paróquia, obedecemos a diocese e vamos colocando aquilo que se pode colocar. Eu acredito que é um trabalho que vai ajudar muito a paróquia, porque, em algumas realidades, algum exemplo que vocês têm falado, aqui na paróquia Santo Antônio, muitas coisas têm feito. Inclusive, quando o Padre Daniel disse em relação a toda essa questão de Halloween, com as crianças e tudo, aqui foi impressionante as crianças de 5 a 7 anos, porque foi um trabalho bem feito que os catequistas fizeram com eles, conforme a idade deles, foi apresentado, foi falando, dando exemplo, e as crianças acolheram muito bem. Teve muitos pais que chegaram, olha, a criança chegou lá em casa, minha filha, meu filho falou isso que não pode, como é que é isso? E a gente entrou com um trabalho meio que... Então, assim, essa realidade tem que ser amadurecida com as crianças dessa idade, para chegar numa idade de 12, 13, 14 anos, ser desmanchada essa realidade, porque aqui, na verdade, eu também deparei com uma realidade muito grande com essa questão do Halloween. Eu trabalho com evento na cidade, muitas pessoas me procuram, Mara, eu quero uma festa, assim, uma decoração. Eu falei, não faço, não alugo, não tenho nada que eu alugo, que eu faço, que eu monto uma festa em relação a Halloween. Para algumas pessoas, inclusive uma mulher disse, se tivesse somente essa realidade de Halloween, você ia passar fome, que passasse fome. Então, assim, é uma realidade muito forte, com muitas coisas que têm acontecido no mundo, na nossa realidade. Mas eu tenho visto aqui em Seara, tem recebido a política, eu não vou citar nomes, 6 anos, de ter uma loja que decorou toda sua loja com coisa de Halloween. E a criança falou assim, pois amanhã eu vou lá conversar com eles, para eles tirar tudo da loja que não pode. Será que eles não estão vendo que estão machucando Jesus Cristo? Então, assim, é uma realidade né, que a gente acolhe toda situação para ajudar. Mas vamos adiante, né? Eu estou contente, estou disposta nesse novo trabalho, tenho conversado com o Padaria também, e vamos aí ver o que nós podemos fazer, né? Só isso, por enquanto. Deixa eu só te perguntar, você falou para mim que são 3 anos, quando é que começa a crisma, com quantos anos? Só para eu entender um pouquinho. Com 12 anos. 12, 13, 14, 15, aí a crisma acontece com 15, né? 14, quando tem 14 anos, já no início. Para 15, tá, então entra aquele período mesmo da mistagogia, ela pega tudo, transformou tudo junto, é isso mesmo, é porque naquela proposta inicial, especificamente a crisma era 2 anos e esse outro intervalo de 6 meses a 1 ano era considerado mistagogia, e você colocou tudo isso como crisma. E eu acho que deveria ser assim mesmo, né, para não perder a criança da questão da crise, da primeira Eucaristia para a crisma, né? Aí você já sai da Eucaristia, vai para a crisma, são 3 anos, fechou, bonitinho. Porque aqui na foi trabalhado um tempo atrás, né? Por que quando termina a primeira Eucaristia, quando se dá a crisma, é uma invasão enorme, não tinha. E não volta, né? Tem crianças que não voltam porque a família não quer e tal. Aí só ia fazer quando tinha idade adulta e ia fazer a crisma. Então, isso mudou muito, né? Inclusive, esse ano nós temos 5 turmas de primeiro ano de crisma, já tem uns 4, 5 anos que é assim. Então, né, tem acolhido bem. Você colocou tudo dentro da crisma. É uma forma inteligente de não perder os catequizandos. Padre Adão, o senhor levantou o dedo,
parece que eu vi o dedinho levantado. Sim. Primeiramente, assim, me apresentar, né, que eu não falei de onde eu sou, é paróquia, é lá de Santa Rosa de Lima, Cabeceira, Goiás. Fala aqui com muitas pessoas de outras paróquias, mas não sabe de onde o padre é. Eu não sei se tem alguém aqui de Cabeceira, porque foi compartilhado lá o link no grupo, né? Também no grupo da nossa paróquia, que pertence à Coronia Imaculada Conceição, Formosa, Goiás. Mas eu quero aqui, assim, primeiramente, assim, parabenizar a irmã pela exposição, a você e Lúcio pela colaboração também aí, e todos os catequistas. Cheguei a ver aqui, tinha quase 40 pessoas participando. É muito bom, né? Hoje é uma sexta-feira, é à noite, tá, beleza? A hora já se foi, já vai estar lá quase 1h30 de reunião, que era para 1 hora, a gente acaba querendo sair, mas o assunto tá bom. Ela pode cair da agora para frente. O assunto tá bom. A gente quer concluir com... eu quero falar aqui, não deixar de falar aqui, que catequistas assim, é maravilhoso, é magnífico. Hoje, como a irmã colocou, que a gente, como padre, bispos, são os catequistas por excelência na paróquia, etc, etc. Mas eu sempre fui catequista, né? E graças a Deus, eu outro dia com meu pai, né, uma consulta médica em Goiânia, em 2019, o pai estava ainda cuidando da saúde, dezembro de 2019, estou lá na clínica lá, então já a enfermeira lá e tal, eu tô catequista, te conheci e tal. Menino, eu tô velho mesmo, tô velho mesmo. A menina lá que batia o raio-x, que fazia a situação todinha ali dos raio-x pulmonar, era a catequista de Simolândia, Goiás. Né? Hoje lá, formado e trabalhando numa clínica muito renomada em Goiânia. E assim, então eu comecei com a turminha de Jesus e fui para outra área de comunhão e encerrei de seminário com catequista de Crisma. É assim vai, né? Então a gente sempre, e o catequista é um voluntário da paróquia. Então, todos que estão aqui, todos os catequistas, vocês, como da coordenação Suzana, não deixar de colocar isso, né? Agradecer esse sim deles, a disponibilidade deles, né? De ajudar, de colaborar com a paróquia, né? A busca da santidade, que é, de fato, a vocação universal que traz o homogêneo. Todos nós buscamos a santidade, né? A vocação religiosa, sacerdotal, matrimonial, mas foco, todos nós, a catequista, é a vocação à santidade. Entendeu? Então, é muito nobre, é muito nobre. A irmã colocava aí, lá no início, aquele exemplo da menina de Planaltina, Goiás, a senhorinha, né, quer dizer que eram os pés da igreja. Aí a gente se pergunta, né, qual será que membro eu sou na igreja, né? É o pé, é o dedo, é o pulmão, é o coração, o que é, o que eu sou? Né? A senhorinha lá de Planaltina, Goiás, falou que é os pés. Eu ando muito, então, que gracinha, irmã. Que exemplo a senhora dá à igreja e a paróquia ela participa, né? Então, é tudo muito nobre essa participação, a gente está aberto a essa inovação, a fazer o melhor para a paróquia, mas com aquele sempre ditado, sempre a gratidão aos nossos catequistas, sempre que eu tenho a primeira comunhão, o acrisma, eu costumo muito chamar à frente, elogiar, agradecer, né, apresentar para a comunidade, né, sem dúvida. Agora tem que ter muito cuidado também com essas questões todas aí polêmicas, né, como Halloween, etc., que isso aí entra no curricular e complica mais ainda. E alguns catequistas não sabem lidar com isso. Infelizmente, não sabem lidar com isso. Mas não é para menos, né? São temas polêmicos mesmo, infelizmente. Mas que Deus possa abençoar a todos. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Essa noite maravilhosa de sexta-feira, dia 3 de fevereiro, dia de São Brás. Que Ele possa abençoar todos nós nessas gargantas. Então, parabéns, irmã Lourdes, pela exposição. E Lourdes, a irmã Lourdes, né? Que ajudou aí a coordenar e tudo isso aí. Estamos juntos, unidos na comunhão da igreja. Acharam que uma Lourdes era pouca, arrumaram outra. Pronto, duas. E as duas fazem aniversário do mesmo dia e são oriundas da mesma paróquia. Gente, gracinha, parabéns a vocês. Qual é o dia do aniversário? O senhor está onde, padre? O senhor falou lá na minha paróquia, lá em Cabeceira, o senhor parece que está no meio do mato aí. Tá no meio do mato. Está um preto atrás do senhor. Dá um preto atrás do senhor aí que chega a dar medo. No sinal ruim. Eu estou em Brasília, eu estava na missa aqui do meu irmão ontem. Ah, tá. O senhor está na capital, então. Não, estou na capital. Teve a missa ontem aqui na Canção Nova, de renovação dos votos da Canção Nova, a turma, né, da Canção Nova, os membros, e eu sempre venho participar. Aí participei aqui na casa do padrinho. Que bom. Madrugada, até assim. Bom demais ter o senhor conosco aqui. Marina, você conseguiu, minha querida? Ela falou que ia para o celular, né? Conseguiu, Marina? Se conseguiu, pode abrir o microfone e falar, que nós já estamos mesmo... Um abraço a todos.
Abraço, padre, obrigada. Deus abençoe todos também. Amém. Obrigada, Padre Adão. Por nada, Karine, imagina. Muito obrigada. Obrigada. Um grande abraço. Até mais. Outro, obrigado. Ah, ela disse que não, mas a Mara já disse tudo, né, Mara? Então, valeu. Aí parece que eu vi Dorinha com a mão levantada. É só se eu ligar o microfone, padre, porque dá microfonia. O senhor está querendo pegar no meu pé mesmo, né? É o seu mesmo, padre Daniel. Dorinha estava com a mão levantada. Você está aqui, Dorinha? Olá, boa noite, tudo bem? Oi, Dorinha. A todos, tudo bem? Então, era só para fazer um complemento aí, que a Mara, a coordenadora, mencionou, que quando a proposta foi apresentada ao padre, e então a coordenação indicou os catequistas que estavam na subcoordenação coordenando as crismas, e em comum acordo nós decidimos manter a proposta já anterior da paróquia, mas fazendo adequações de forma gradativa. Portanto, o projeto proposto pela Diocese, nós vamos iniciar pela turma da primeira etapa de crisma, porque a segunda, a terceira já está em processo, então, além de não ter tempo hábil de capacitar os catequistas, a gente não fazer as coisas também nas coxas e depois ter a decepção de não dar certo, nós optamos, porque, na verdade, o único equívoco que nós estávamos cometendo de não adequar mais a proposta pedida é que nós utilizávamos pouco tempo para ingressar, para apresentar os serviços pastorais aos adolescentes. Então, a gente reservava muito pouco tempo para essa realidade. Então, na decisão, nós decidimos que, no último ano da Crisma, a gente vai destinar um tempo maior para essa experiência do ingresso, de forma que continuará a turma com um catequista e tendo encontro semanal com o catequista nesse último ano para dar experiência, dar testemunho, como está sendo o contato dele com o serviço do mar. Por quê? Porque se a gente deixar o último ano ingressar e deixar que ele tente caminhar dizendo com as próprias pernas, pode ser que ele se perca, decepcione. Então, ele vai precisar do elo ainda da pastoral da catequese para poder firmar esse trabalho, o serviço pastoral. Então, foi destinado, nós decidimos assim que vamos continuar com o processo ainda, os 2 anos, e trabalhar os 3 anos dessa forma, né? A pastoral que nós trabalhamos de adultos, nós já fazemos isso, inclusive quando mencionaram aí, as outras pastorais nos auxiliam ingressando esses pessoal, os adultos, nas outras pastorais, como foi citado aí o curso de batismo, que agora, não, de batismo e de noivo, que são a longo prazo. Eu entendo isso como uma extensão da catequese. Isso. Então, não há necessidade da gente ter tanta pressa e fazer alterações, assim, rápido, né, no que a gente já vem trabalhando, até porque para a gente fazer algo com confiança, né, e com tranquilidade, até porque quem precisa melhor se adequar, entender e se capacitar é o catequista, né? Primeiro é ele, para depois ele conseguir fazer a integração com as crianças. Outra coisa com relação ao Halloween aí, o que Mara falou é muito interessante. Se a catequese deixar para abordar esse assunto, já nas etapas de catequese um pouquinho mais avançada, a gente não consegue, porque a catequese do mundo, as ideologias que são colocadas, é muito forte. Então, é difícil derrubar já conceito, mas trabalhando-se com a criança, lá desde da etapa menor, e já falando, isso ajuda muito. Um exemplo que foi colocado para motivar aqui, né, se servir de experiência para alguém, é que na missa das crianças são incentivadas a vestir de santo, né? Aqui na paróquia foi instituído o dia do nosso padroeiro, dia 13 de junho, mas foi discutido o conselho pastoral, junto com o padre, acharam por bem que todo dia 13 do mês
do mês é comemorada, é celebrada uma missa dedicada ao padroeiro para que também incentive as crianças a vestir também de santo. Então, na primeira missa, houve uma adesão muito grande das crianças pequenas, que pediu demais os pais, mas antes disso, a pastoral da catequese, ela preparou o terreno, né? Foi o quê? 6 meses, 8 meses antes, preparando as crianças sobre a história do santo. Então, antes da catequese, então, se apresentava alguém real, alguém que teve uma adesão à vida de Cristo, mas para a criança entender que é possível ser santo ainda desde criança. Então, foi mostrando também as historinhas das crianças, do São Tarcísio, das crianças visitadas por Nossa Senhora de Fátima, e mostrando para elas que as crianças também são chamadas desde pequena à evangelização. Então, quem começou a vestir de santinho, ir lá na frente, apresentar, foram as crianças menores de 3, 4, 5, 6, 8 anos. Então, isso fez com que os catequistas demais, que são professores e que pensam assim, na catequese eu sou catequista, mas na escola eu sou professor e eu atendo a essa realidade. Então, fez com que esses catequistas recuaram, né? Porque eles tinham que dizer algo, o que ele é ou não é, se era cristão ou deixava de ser, que não podia ser catequista um momento e professor com uma postura de outra realidade. Então, foi muito tranquila a forma como a catequese colocou, do pequenininho na motivação para depois atingir os adultos. Então, foi dessa forma que aqui aconteceu. Essa é uma forma de contribuição, porque eu achei interessante. Eu dou catequese na turma de adulto, e eu senti esse reflexo na turma de adulto. Né? Então, por isso que... Obrigada pela atenção. Falou, Dorinha. Obrigada. Suas contribuições são sempre bem-vindas. E é isso mesmo. A sementinha, quanto mais cedo ela for plantada, o resultado vem. Fala, padre. Com relação a esse assunto do Halloween, o testemunho do catequista, eu acho que linkar isso aí com a questão do ministério do catequista. Porque isso que Mara colocou e que Dorinha está colocando, eu acho que é por aí. O catequista ele tem que saber que ele é catequista no momento do encontro, mas antes disso, depois disso, e em todo momento da vida dele. De fato, se a gente for encarar o ministério do catequista, a gente vai ter que levar as pessoas, o catequista, a ter essa consciência de que onde ele estiver, ele é testemunha. Ele é catequista. E particularmente em questões tão sérias quanto essa. Nós falamos do Halloween, mas tem outras situações em que a gente está assistindo por aí, em que há anuência e participação de pessoas ligadas à igreja, não só catequista, né, mas de modo geral. Então, era isso que eu queria colocar. Eu vou precisar sair agora. Eu vou precisar terminar também, padre. Então, eu vou deixar uma bênção a todos vocês, parabenizar. Então, para a gente terminar, eu preciso terminar. O senhor podia terminar a oração. Pode ser? Dá tempo? Vamos então elevar o pensamento a Deus. Já estamos em sua presença, né? Agradecer a Deus por esse momento tão bonito, tão rico. Nós chegamos aí a quase 40 pessoas, né? Pegou uma região muito importante aqui da nossa diocese, Nós ultrapassamos, 43. Foram 2 foranias, e eu quero pedir a bênção de Deus, estender essa bênção a todos os catequistas dessas 2 foranias, da nossa diocese como um todo, né? A nossa equipe diocesana, que tem feito um trabalho tão bonito frente à catequese, pedir a bênção de Deus para o nosso bispo do Andaí, os padres da nossa diocese, particularmente os nossos catequistas, porque é aqui que nós formamos a nova geração que virão depois de nós, né? São pais, são mães, são profissionais, e o futuro a gente acha que é longe, mas o menino que tem hoje 4 anos, daqui 2 eleições, provavelmente já vai estar votando. Então, passa rápido demais. E agora nós temos a oportunidade de falar de Deus com esses meninos, né? Com essas crianças, com essas famílias. Então, que a nossa oração nesse instante possa tocar o coração do Pai Eterno, né? E derramar sobre nós essas bênçãos maravilhosas, extraordinárias,
para que a gente, tocando as nossas realidades, de nossas cidades, de nossas paróquias, de tantas famílias, que o Pai Eterno, por meio de nós, fazendo de nós seus instrumentos, ele possa fazer a sua obra, o seu reino, acontecer entre nós. Nós te pedimos, ó Deus de bondade, enviai o vosso Espírito sobre todos nós. Tocai nossa alma, nosso coração, a nossa mente. Dai-nos tempo oportuno e oportunidade de profunda e verdadeira conversão. Ouvi em nosso favor os rogos de nossa mãe, querida mãe, Maria Santíssima. Ouvi também os rogos, ó Deus, de nossos padroeiros, de nossas mais diversas paróquias dessa região, dessa região diocesana, desse local de pastoreio, de evangelização. Te pedimos por todas as famílias, para que sejam protegidas, as famílias que estão dando certo, que sejam protegidas, os casais, as famílias que estão com problemas, que elas sejam protegidas e agraciadas. Cuidai das crianças e dos jovens. Cuidai, ó Deus, dessa nossa diocese e dai-nos tempo, dai-nos a graça e a bênção para que sigamos com saúde, com perseverança e paz nesse trabalho tão importante da evangelização. Nós te pedimos, ó Deus, que possais abençoar a todos nós, vós que sois Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, permaneçam todos em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Seu microfone está desligado, Lourdes. Boa noite. Graças a Deus, né? Obrigada, boa noite, padre, valeu. Irmã Lourdes, pode fazer as considerações finais para a gente? Acho que o microfone da senhora está desligado. Isso mesmo. Marina tinha levantado a mão, chegou, não falou, né? Bom, concluindo o encontro de hoje, eu convido a todos a nós colocarmos sob a proteção de Nossa Senhora a catequese, a vida de cada catequista, catequizando famílias. Agradeço a participação de todos, foi muito bonito, muito interessante, né? 2 foranias reunidas nessa busca comum, e que Nossa Senhora caminhe conosco e nos ajude nesse processo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Deus nos abençoe mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos, muito obrigada dessa participação. Boa noite. Um abraço e a mensagem e a partilha com os outros catequistas da paróquia, das comunidades. Façam chegar essa notícia até lá no fundo dos capelinhas da roça, tá bom? E um abraço. Boa noite. Se quiser. Boa noite. Boa noite. Obrigada por participar. Deus abençoe. Amém. Recebemos uns pelos outros. Oi, padre. Amém. 3 foranias, padre, bem lembrado. É mesmo, 3 foranias. Estava o senhor e a Lilian, tem 2 intrusos na sala. Ai, coisa boa, né, gente? Bom Muito demais. bom. Participe conosco, viu? Se alguém não participou das 3 foranias, pode participar amanhã. Amanhã tem mais 2 foranias. Oh, que legal. Que Até amanhã às 3 horas. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Muito bom ver as carinhas de vocês. Olha só, saudade. Amém. Deus abençoe todo mundo. Abraço para todos. Abraço. Que Deus Tchau, abençoe. Marisete. Obrigada, Tchau. Karine.
Muito obrigada, querida equipe. Tchau, irmã. Eu que Tchau, agradeço. uma boa noite para Boa vocês. noite. Bom descanso. Boa noite, bom descanso. Obrigada, Glauber. Obrigada, Karine, Luciana. Obrigada, irmã Lourdes. Agora vamos dormir, né? Amanhã, novo dia. 15 horas da manhã, a gente tem outra reunião. Isso.